Atenção lá para a aldeia. Aldeia velha. A aldeia, que é uma aldeia bem urbana, bem praticamente ali dentro do arraial, né? Tinha uma extensão da escola e a escola então não tem ninguém. Não tem. Nem um funcionário. Nenhum funcionário para trabalhar. Tanto que no final do ano letivo deles, que acabaram em fevereiro, a gente ficou sabendo que eles estavam limpando a escola e fazendo a própria merenda. Os próprios alunos fazendo a merenda. Para não ficar sem aula. E o ano letivo terminou agora em fevereiro. Estava atrasado o ano letivo. Pelo motivo do. E todo mundo indo lá cobrar quando vai ser as aulas desse ano, porque já praticamente estamos na metade do ano, né? Quando a gente vai estudar, Então, isso é sério, porque não tem condição de ter aula. Você quer estudar, mas não tem professor, não tem... Você está fazendo qual curso, qual a série? Você está no último? Estamos no terceiro ano. Terceiro ano. E o Adrian no primeiro. Você começou bem, hein? Eu já cheguei lá assim, né, velho? Porra, você chegou bem, Adrian. Mas desde o primeiro ano a gente enfrenta essas dificuldades. Mas não estava nesse caos total agora. Não. Falta também uniforme. Desde o primeiro ano. O primeiro ano a gente recebeu o uniforme, depois mais nenhum. Mas me disseram que o governador Rui Costa apareceu agora com o coração, dizendo que ele ama a escola pública. É desse jeito, né? Que ele ama? A gente ama a escola pública. Nós amamos tanto aqui, né? A gente ama E o governador vem muito aqui, você sabe, né? Vem aqui, anda, vai no Arraial da Ajuda, vai pra Trancoso, né? Ele anda por lá, mas não visita. Mas vai na praia, ele só vai na praia. Só na praia, não visita a escola, não. Arraial da Ajuda é um paraíso para turistas. Faz um churrasquinho ali. Pois é, eu soube que ele andou comendo uma lagosta lá pelo Rio da Barra, andando aí pelos cantos todos, mas a escola que ele ama tanto tá sucateada. Tá sucateada. E é a única escola do Arraial, né? Não tem como os alunos saírem do Arraial e ir para Porto. Mas eu queria que vocês lembrassem aqui novamente o horário da programação, 9 horas da manhã, na porta da escola. Saindo da amanhã, 9 horas terça-feira, vai estar saindo. Mas os alunos daqui... então a concentração é antes das 9, né? 8h30. 8h30. Então vamos aqui lembrar aqui, ó, os alunos, pais, professores do Arraial da Ajuda. Professores não vão participar. Professores não vão participar, só alunos. Essa paralisação então, alunos, e vocês estão convidando os pais de vocês também? Os pais também. E a comunidade geral, né? Que pode apoiar a gente. Com água, quem puder também ajudar a gente com água, a alimentação, a gente está recebendo todo o apoio também. Que bom. Então, olha, vamos só pra gente falar pro Arraial, pro pessoal se organizar. Primeiro, então 8h30 em frente à escola. 9 a gente 9 você sai encaminhada pra Balsa e atravessam para Porto Seguro. Lá, e a concentração final será na Praça do Relógio. Lá encontraremos o pessoal da Cristina Batista e do Collen também. Do Colégio Luiz Eduardo. A gente queria convidar os que não são cientes, né, para comparecer também. Isso é importante. Eu posso falar? Claro. Sério, isso é sério, gente. Tipo, para cada dia que a gente perder, ficar sem aula, a gente vai ter que pagar nas férias e nos sábados letivos. E nos dias de feriado. Então, quanto menos tempo a gente ficar sem aula, menos dias a gente vai ter que pagar, porque tem que ser 200 dias exatos de aula. Fiquei sabendo que tem gente aí viajando, curtindo mini férias, porque falaram que é tempo indeterminado, né? Isso é sério. Então tem gente viajando aí curtindo. Não, o prejuízo é muito grande. Vocês viram, a escola da Aldeia Velha terminou em fevereiro. Terminou em fevereiro. É um prejuízo enorme. E pra quem trabalha, tipo, então a gente já termina e volta a estudar. Mas, tipo, isso aí é no Brasil todo, até o Instituto Federal passou por isso. Mas é uma pena que a situação do Estado, e principalmente em Porto Seguro, é uma pena porque a gente está vendo a campanha do governador no sentido de que ele ama a escola pública. A escola pública desse jeito é um negócio lamentável. É uma coisa que precisa ser vista. Que amor é esse, né? É amor, hein? Amor do cão. Bom, gente, boa sorte aí na organização de vocês. Espero que a comunidade do Arraial apoie essa iniciativa, essa manifestação. É uma manifestação justa. Vocês precisam se organizar porque, de fato, vocês têm que exigir do Estado. O Estado recebe dinheiro para manutenção do ensino das escolas. As escolas precisam ser melhoradas. O Colégio do Arraial da Ajuda, que tem uma boa estrutura, precisa melhorar, porque a escola foi construída em 2000. Já tem 16 anos. Né? Precisa fazer uma reforma, ampliação, qualificar mais ainda os professores e ter os professores. Então, é uma pena que essa escola que foi construída, foi na época que eu era prefeito, que a gente conseguiu construir essa escola. Na época o governador era César Borges e nós trouxemos aqui o secretário, doutor Heraldo Tinuco, que até morreu,
foi ele que foi o responsável pela criação daquela escola. Então eu quero aqui dizer que é uma pena que essa escola tenha chegado a esse estágio. Esperávamos que ela pudesse ter uma manutenção maior. Então, gente, obrigado, boa sorte. Obrigada. E podem contar aqui conosco. Vocês mandem o zap e mantenham informado, que eu estava lá no grupo que vocês criaram lá, se vocês me mantêm informado, viu? Com certeza. Então tá, um grande abraço, Henrique, Caliane e Adri. Um grande abraço para vocês. Boa sorte. Gabiru, tem o mais novo verde deputado federal, o Durico Júnior, nosso deputado federal aqui de Porto Seguro, agora é o presidente do Partido Verde da Bahia, Gabiru. Boa notícia, Uba. Pois é, rapaz, inclusive, Gabiru, me conta. Os meninos, um abraço pra vocês, boa sorte, hein? Um abraço, meninos, valeu, galera. Um grande abraço. E aí o Durico Júnior filiou ao Partido Verde e fez uma solenidade de posse lá em Salvador na última sexta-feira. E teve presente lá o líder da bancada lá na Câmara Federal, Sarney Filho. Teve também o senador mais votado da história do Brasil, o Álvaro Dias, teve 78% dos votos válidos do Paraná. Teve presente na filiação de Durico Júnior e também o presidente nacional Pena, o presidente nacional do Partido Zé Luiz Verde. Pena, exatamente. Eu vi a foto. E o prefeito de Salvador. O prefeito de Salvador também foi prestigiar a filiação de Durico Júnior. Foi lá, Gabiru, e fez um discurso lá porreta de apoio, ajudando, foi muito bom. Me conta que eu quero saber, eu quero saber. Muito bom. E falando então foi na última sexta-feira a filiação. Na sede do PV, em Salvador. E o Partido Verde já começa grande, então ficou lá bocado de gente, né, Uba? Lotou. Foi muito concorrido. Gabiru, e outra coisa interessante, Lúcio Pinto, inclusive, foi lá participar, tava lá junto, né? E uma coisa muito interessante que ocorreu, Gabiru, é que o partido tem uma força muito grande, tem vários vereadores pelo interior afora, tem um presidente aqui, um prefeito aqui no extremo sul de Guaratinga do Partido Verde, temos também 4 vereadores na capital, um deputado estadual, que é o Marcel, né? Marcel, claro. Que é o deputado estadual. Então nós temos 4 vereadores na capital de Salvador, né? 4 vereadores. E temos também o deputado federal, agora o Durico Júnior. Gabiru, e já temos, inclusive, um pré-candidato a presidente da República, que é o senador Álvaro Dias. É pré-candidato a presidente pelo Partido Verde. A coisa lá, Gabiru, tá crescendo, viu, Gabiru? Crescendo, é um partido muitos projetos, né, Uba? Gabiru. Gabiru, e quem teve lá e foi muito, muito aplaudido, e ele tá vivendo aí um momento, assim, que ele tá surfando a onda da aprovação popular, que é a Semineto. A Semineto goza de mais de 80% de aprovação do povo de Salvador e é considerado o melhor prefeito do Brasil. E Neto esteve lá e fez uma declaração muito importante. Nós temos até lá, e a gente queria até ouvir a Semineto declarando apoio à pré-candidatura de Lúcio Pinto. Tá fácil aí? Vamos ouvir? Uma amizade histórica com o Baldino, com o Lúcio. Hoje estamos aqui juntos para prestigiar a posse de Durico Júnior na presidência do PV. Estamos conversando permanentemente sobre o presente e o futuro de Porto Seguro. Lúcio é um dos melhores quadros que nós temos em Porto Seguro, tem colocado a sua pré-candidatura a prefeito da cidade, debatido com o município as expectativas, os sonhos de cada um dos cidadãos. Eu tenho uma absoluta certeza que Lúcio, Baldino e todos nós seremos capazes de construir um projeto vitorioso. Mas não porque a gente quer simplesmente ganhar a prefeitura ou assentos na Câmara Municipal, mas sobretudo porque todos nós desejamos uma mudança nos rumos de Porto Seguro. E é isso que a gente vem discutindo. Eu venho aqui, inclusive, dando a minha contribuição com sugestões, com ideias que estão dando certo em Salvador, que podem futuramente compor um plano de governo, experiências bem-sucedidas, que, assim como Porto Seguro, nós temos aqui uma cidade com vocação turística, uma cidade cuja economia gira muito em torno, né, desse potencial turístico. Eu tenho certeza que essa preparação toda vai ser coroada no futuro com um projeto novo para Porto Seguro.
Gabiru, o prefeito deu o recado dele. Deu o recado. Esse ano eu tive com a Semineto já umas 3 vezes, o Lúcio também teve umas 2 vezes, o Dorico Júnior tá toda semana, né? Então agora, inclusive, como ele é presidente estadual do Partido Verde, o Partido Verde faz parte da aliança com a Semineto, e é possível, inclusive, que o Partido Verde venha indicar o vice de Assemineto nesta eleição para prefeito de Salvador. E aí, Gabiru, o Dorico Júnior está sendo muito requisitado lá nessa discussão. Participar dessas articulações. O ex-secretário Luiz Carreira, que é atual secretário em Salvador, ex-deputado federal, sim, Carreira possa vir a ser o vice de Assemineto pelo PV. Ele é do PV. E então Luiz Carreira, ele foi eleito deputado agora. Não, ele foi deputado federal na passada. Agora ele é secretário, acho que é de urbanismo lá de Salvador. Perfeito. Né? E aí, Gabiru, ele é possível pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Assemineto. É um quadro técnico da maior competência, né, Baldino? Você, inclusive, conhece muito bem. E como a Assemineto tem uma aprovação muito grande e existe a possibilidade ou do vice de Neto ser do PMDB ou do PV. Então tem aí essa discussão que vai se resolver ao longo da pré-campanha. Certamente em agosto isso vai estar decidido. Mas o Dorico Júnior está toda hora lá com a Semineto tratando desses assuntos, porque o PV, além de ter 4 vereadores, um deputado estadual, tem aí a perspectiva de indicar o vice de Assemineto, que pro partido é muito bom, né, Gabiru? Mas sem dúvida alguma. E aí, Uba, é importante a gente lembrar que essa filiação de o Dorico Júnior no PV e ele indo para ser o presidente do PV no estado da Bahia, isso para o partido é muito bom, para nossa região é muito bom também. Muito importante. Porque o programa do PV tem muito a ver com a nossa região, muito a ver com o Porto Seguro, essa questão do meio ambiente. Você lembrou muito bem aí, o Baldino, você citou que estava lá na filiação de o Dorico Júnior, o Zequinha Sarney, que já foi ministro do meio ambiente, tem toda uma história ligada ao meio ambiente. Foi ministro e é atual líder do Partido Verde na Câmara Federal. Na Câmara Federal. E ele também esteve lá prestigiando. Teve Álvaro Dias. Álvaro Dias foi governador do Paraná. E é o 4º mandato seguido de senador, e agora, nesse último, Gabiru, ele teve a maior votação da história brasileira, 78% dos votos válidos do Paraná. Então, esse a gente pode chamar de poca-urna. Esse é o poca-urna. 78% dos votos. Verdade. É quase unanimidade. E, Uba, a situação de Assemineto hoje em Salvador é uma situação tão cômoda que a gente percebe que nem os adversários lançaram candidatos. Não conseguiram nome ainda. Não conseguiram arranjar um candidato para enfrentar a Assemineto. Isso mostra como a situação de Assemineto, de uma reeleição, uma possível reeleição dele lá, é uma reeleição bolacha quebrada. É diferente daqui, né, Gabiru? Porque lá a aprovação dele passa de 80% e aqui a rejeição passa de 80%. Passa de 80%. Aqui é exatamente o contrário. Exatamente ao contrário. São parecidos de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, é verdade. Ô, Gabiru, e Lula foi pego no grampo. Vixe, Marilda. Mas não é o grampo de cabelo, não. Não é o grampo aqui, meu amigo, foi no contrapé, nas conversas de telefone. Lula foi gravado falando com Dilma, falando com Wagner, falando com o prefeito do Rio, falando com o presidente do PT, falando com todo mundo. Lula tava bom. E só palavrão. E só palavrão. O homem tem a boca suja, qualquer coisa porra, caralho, presidenta. Ilha da Uta. Aqui o presidente tá udido. Porra, caralho. Aí, Gabiru, o problema maior é que pegaram ele na botija. Porque o que estava vendo, e era já falado há mais de um ano, quando chegasse nas apurações do Lava Jato em Lula, Dilma iria dar o ministério para ele não poder ser preso. Não é verdade? Você chegou a adiantar aqui no programa diversas vezes. E isso era sabido nos meios de comunicação no Brasil inteiro. Claro. Aí o que aconteceu com Lula? Quando Lula viu ele sendo levado pela Polícia Federal para ser obrigado a depor, que ele tava fugindo do negócio de depoimento, toda hora ele corria de depoimento e tal, arrumar uma desculpa, não sei o quê. Quando ele foi levado pela Polícia Federal para depor, eu falei, pô, o trem tá feio. Aí foi e combinou para ser nomeado ministro
pra poder não ser preso. Pra não ser preso. E aí, Gabiru, correu pra se esconder debaixo da saia da Dilma. Rapaz. Correu do juiz pra se esconder lá em Brasília. E aí, grampearam o Lula e Lula foi pego falando um bocado de palavrão. Eu achei que Lula não falasse tanto palavrão, Tanto palavrão não é uma, mas é o verdadeiro boca suja. Vamos ouvir? Vamos ouvir só dois, Gabriel. Vamos ouvir um, primeiro, dele falando com o ex-governador da Bahia. O Vagareza. Falando com o Wagner. Depois a gente vai ouvir ele falando com o prefeito do Rio. Mas adianta aí, Uba, um pouco para situar o ouvinte, o que é o assunto que ele tá tratando com o Wagner. Rapaz. Situa um pouco o ouvinte aí. O que tá acontecendo é o seguinte, eles estão pedindo a Wagner para intermediar uma conversa com a ministra do Supremo Tribunal Federal, certo, que tinha um processo de Lula na mão. Tava na mão dela. Pra decidir a favor de Lula. Sim, então ele queria que o Wagner tirasse que na realidade o que estava se discutindo e estava na mão da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, era um processo que tirava a investigação da mão de Sérgio Moro. Aí ele estava tentando articular para tirar o processo e pegaram ele com a boca na boca. Pegaram ele conversando com o Wagner. Vamos lá. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela daquela daí, falar um negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela fazer o que falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer. Tá bom, não quiser, falou. Tá bom? Combinado, valeu, querido. Abraço pra Marisa dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Mas ele mete a putaria em todo lugar, né? Ele já falou que se homem não tem saco, quem sabe a Rosa Weber tem. É uma falta de respeito com a ministra muito grande. A ministra é uma senhora de família, uma mulher muito bem preparada, uma formação extraordinária. Como é que uma mulher dessa é tratada dessa forma, já que o homem não tem saco, quem sabe ela tem? Né? Ela chegou a falar, Gabiru, o Lula chegou a falar em outra gravação, que a gente não tem ela aqui agora. Sim. Que ele fala, cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido? Ele chegou a falar desse jeito. Cadê as mulheres do grelo duro? E ele se referia, o Baldini, ele se referia especificamente à deputada do Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário. Maria do Rosário. O Lula, ele se refere especificamente a Maria do Rosário e também a Sandra Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que são homossexuais, é uma coisa absolutamente normal na sociedade de hoje. Agora o Lula utilizou termos grosseiros, chamando foi de um machismo de grelo duro. De grelo duro. Tem que chamar as deputadas que tem grelo duro pra ver se enfrenta. E o pior, o que deixa a gente perplexo, deixa a gente estarrecido, é que a deputada do Rio Grande do Sul ainda defendeu o Lula. Foi defender o Lula. Ela foi dizer que o grelo duro é uma expressão que se usa no Nordeste. Eu nunca ouvi falar desse negócio de grelo duro aqui no Nordeste. Eu também não. E ela disse... Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi perfeitamente. Ela disse lá numa rádio no Rio Grande do Sul que é muito comum se chamar aqui no Nordeste as mulheres de grelo duro. Isso não existe por aqui, gente. Que é isso? Chegou a dizer que Lampião dizia que Maria Bonita tinha o grelo duro. Ó, que confusão da zorra. Esse pessoal pra defender o Lula. Mas que desculpa esfarrapada. Toma vergonha, pessoal. Grelo duro, Maria Bonita. Até a pena, vá. Ô, Gabiru, e outro grampo que ele tem aqui foi o seguinte. Esse aí foi um deboche. É um deboche daqueles que eu vou te falar uma coisa, eu até tinha uma admiração pelo Eduardo Paes, mas depois desse deboche, perdeu tudo. Como é que é o negócio aí? Explica isso. Porque é o seguinte, Gabiru, o Eduardo Paes tira um sarro com o Lula, fala assim, o senhor presidente, o senhor ainda tem o senhor ainda alma de pobre, porque ele confirma aqui que o sítio é de Lula, né? Mas fala assim, o senhor foi lá em Atibaia, se fosse aqui em Petrópolis, mas em Atibaia, o senhor tem alma de pobre, vai arrumar um sítio em lugar ruim. Ainda faz chacota, zombando
Zombando do Lula. Zombando. E a reação do Lula é dar risada. E outra coisa, ainda esculhamba com Dilma e com Pezão, governador do Rio. O cara, Gabiru, perdeu a oportunidade de ficar calado. Foi. E teve que correr atrás pra pedir desculpas, se atrapalhou todo. No Fantástico se desculpando. Pedindo desculpas. Vamos ouvir aí, vamos ouvir. Alô, meu amigo. Querido prefeito, tudo bem? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. Nós queremos instituições sérias, mas tem que ter limite, tem que ter regras. Não, passou de todos os limites mesmo. A gente fica com medo de conversar com as pessoas agora. Lógico, porra. Foda, mas estamos juntos aí, presidente. Tá Piedade, receba meu carinho aí, estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente dessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de merda, sítiozinho vagabundo, que é puta que me parou, sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio deles, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar. Porra, Gabiru, né? Falou assim, alma de pobre, comprando um sítio em Atibaia. Se fosse em Petrópolis... Região mais valorizada. Como se fosse aqui em Maricá. Uma merda. Um lugar que é uma merda. E a reação do Lula é dar risada. Ele o Eduardo Paes se refere ao seu sítio mais de uma vez. É verdade. Mas, Gabiru, a situação... Eu tava em São Paulo. Eu tô em São Paulo agora, todo final de semana eu tô fazendo um curso lá na USP, Gabiru. É a pós-graduação, não é isso, Uba? Quando eu cheguei em São Paulo, tava tendo a manifestação do PT. Você pegou a do PT de apoio ao governo Dilma. Certo. E, Gabiru, mas todo mundo viu a quantidade de ônibus que veio, porque a manifestação anterior, que foi a favor do impeachment, não tinha um veículo de transporte. O povo ia a pé, ia de metrô, o povo ia espontaneamente. Lá na do PT, a CUT e os sindicatos são arregimentando e pagando R$30 a mortadela e a camisa da CUT para o pessoal ir, Gabiru. Tinha ônibus de tudo que é lugar de São Paulo, levando do interior para fazer a manifestação na Paulista. Então, é um desespero tão grande, é um desespero absurdo e, sem dúvida nenhuma, Gabiru, o Congresso Nacional já instaurou a comissão de impeachment e Dilma será, cassada o seu mandato até, escuta o que eu estou te falando, até no final de maio. Até o final de maio, você acredita? Ela vai ser cassada. Não tem saída, agora, Gabiru. Pegaram a boca na botija, Gabiru. E aqui até agora, a capa da Veja de hoje é Delcídio do Amaral, que era líder do governo. Não é ninguém da oposição, não. Era líder do governo e do PT. Delcídio Amaral dizendo que Lula que comandava pessoalmente o esquema do roubo da Petrobras. Ele mesmo já se auto-intitulou como profeta do caos. Ele falou. O Delcídio, ele já se auto-intitulou como a besta do apocalipse. E ele já colocou que foi Lula, não é Lula que foi beneficiado, não. Lula era o mentor, que comandava o esquema. E agora eles não têm saída e estão tentando politizar, demonizar o juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro não tem partido nenhum, ele é juiz, ele tá vendo um processo. E a Câmara já abriu, né, Uba? Já abriu a comissão de cassação do impeachment da presidenta, ela já foi instalada na semana passada, a comissão que vai encaminhar um impeachment da presidente, e eu tô vendo lá, o pessoal tá dando uma pressa danada, né, Uba? Fazendo sessão sexta-feira, fazendo sessão hoje, segunda, vai ter na sexta. O pessoal em Brasília tá trabalhando. Porque o que acontece é o seguinte, Gabiru, a comissão do impeachment, ela trabalha com prazos. No prazo judicial normal, conta dias. Lá não, conta sessões. Então a presidente Dilma tem até 10 sessões para apresentar a defesa. Então hoje já é a segunda sessão. Então tá faltando só mais 8. Sexta-feira teve sessão. Olha. E aí vai ter sessão agora quase todos os dias para contar as 10 para ela apresentar a defesa. Apresentando a defesa, tem mais 5 dias para a comissão votar o relatório.
relatório. Votando o relatório daqui 15 sessões, o Senado vai apreciar. Então, Gabiru, nós estamos falando aí em 2 meses. Dilma será cassada no máximo em 60 dias. Não tem como sair disso, Gabiru. Apoio popular, 70% da população defende o impeachment. E mais grave ainda, o PT está fazendo um discurso dizendo que é golpe. Agora, olha só, Gabiru. O PT tentou caçar Itamar, tentou caçar Fernando Henrique, tentou caçar Collor, tentou caçar todos os presidentes que passaram, até Sarney, todos. Agora, contra eles não é cassação, é golpe. Agora, me diga uma coisa, Collor foi caçado porque pegaram ele com a boca na botija que roubou um carro, um Fiat Elba. Lula roubou bilhões e é golpe. Mas que cara de pau. Ontem, sábado, eu peguei um táxi em São Paulo e o cara falou assim, petista é doente, tem que internar, porque tudo de ruim, se eles fazem, dá certo. Agora, se alguém fizer alguma coisa de ruim, não, isso é coisa né? Agora, o PT, partido, se o PT fez, pode fazer, porque foi o PT que fez. O partido é que manda, o partido é que... Aí, o Baldino, a respeito disso, eu vi uma frase essa semana, aí na internet, não me recordo de quem, é uma frase que eu achei muito curiosa, comparando as duas manifestações da Avenida Paulista. Aí a frase é mais ou menos o seguinte, que a primeira manifestação, ela era uma manifestação contra a corrupção, independente de partido. Ou seja, tinha pessoas lá de qualquer partido. Então a manifestação era contra a corrupção, independente do partido. E a manifestação que foi feita pelo PT foi uma manifestação do partido a favor do partido, independente da corrupção. O cara fez um trocadilho aí bem razoável. Ô, Gabiru, e outra coisa interessante que está acontecendo nesse país, que essas manifestações, elas não estão atreladas a nenhum partido de oposição. Pelo contrário, é o povo indignado com a corrupção, o povo tá chateado com a corrupção, que não quer saber de político lá. Sim. Lá em São Paulo, o Aécio e o Alckmin foram expulsos da manifestação. Exatamente. Lá em Salvador, o Aleluia, que é um grande deputado da oposição, foi expulso. Foi vaiado lá, tentou falar. Exatamente. Porque a manifestação popular é contra a corrupção e eles não querem partido nenhum lá, eles não querem ninguém lá. O Sérgio Moro é um juiz que está investigando um processo, está ali decidindo sobre um processo, ele não tem partido e ali quem está fazendo a investigação é o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal. E aí, Gabiru, não tem nada a ver com partido. Aí o que o PT faz? Politiza, diz que é golpe, para tentar criar um discurso político para defender os canalhas ladrões da República. Tentaram, fizeram aí na internet e até uma filiação falsa do Sérgio Moro ao PSDB. Eles tentam de tudo, é um desespero mais absoluto. Você sabe o que o PT tá fazendo agora, Gabiru? O que é, Alba? Me conta aí. Eles estão pegando agora vídeos de personalidades do mundo. Pegaram um vídeo de Obama falando sobre Cuba e eles põem a legenda como se Obama estivesse defendendo Lula. Aí pega a Angelina Jolie falando da Ásia e eles colocam uma legenda falsa dizendo que a Angelina Jolie está defendendo Dilma. Tudo picaretagem. Tem que botar na cadeia esses malandros, Gabiru. Eles estão distorcendo, estão fazendo a tradução fajuta. Quem não conhece inglês acha que o cara tá pedindo voto pra Lula. O cara tava falando de Cuba, a Angelina Jolie falando de adoção lá na Ásia. Estão falando que defendendo... Na tradução, eles colocam lá que estão defendendo... Picaretagem pura, absurda. Agora, Uba, pra gente encerrar esse assunto nacional, e aí? O Lula é ministro ou não é ministro? Porque hoje ele era ministro... Aí depois não é, aí um dia é, no outro dia não é. Diz que Lula foi um ministro que entrou no Guinness Book, foi ministro por 3 minutos. Por 3 minutos. Tomou posse, 3 minutos depois caçaram. Aí o que acontece é o seguinte, Gabriel, vou explicar um pouquinho o que está acontecendo. O Lula foi nomeado pela presidente Dilma como ministro para fugir da apuração lá do Sérgio Moro. Claro. É só isso. Qualquer outra história que o PT inventar é bolodória, é mentira, é para tirar Lula da cadeia. Aí... várias ações populares, cerca de 50 foram impetradas no Brasil inteiro, e uma liminar lá em Brasília deu a suspensão da posse de Lula. O juiz Cata Preta, né? O juiz de Brasília. Depois veio uma juíza do Rio de Janeiro. A cassação, aí o PT entrou com recurso, cassou a liminar do juiz Cata Preta. De Brasília, claro. E continua vigendo a liminar da juíza do Rio de Janeiro.
Acontece que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, recebeu 12 processos, 12. E ele foi e deu uma liminar suspendendo a nomeação de Lula e encaminhando, inclusive, o processo de volta pro Sérgio Moro. Sérgio Moro. Que Lula não quer na vida. Tudo que Lula não quer na vida. Lula dorme, sonha, tem pesadelo com o Sérgio Moro. Aí devolveram o processo pro Paraná. O que está acontecendo agora? Veja bem que se você consegue entender. O Supremo não vai ter reunião antes da Páscoa, só depois da Páscoa. Essa semana agora não vai ter reunião. Não vai ter reunião. Então, o que os advogados de Lula fizeram agora? Entraram com habeas corpus para que o presidente do Supremo, que chama Lewandowski, que tem ligações estreitas com o PT, foi ele que encontrou com Lula, com Dilma, lá em Portugal, às escondidas. Melar Lava Jato, o rolo todo. Ele agora vai estar com um processo, com habeas corpus para decidir. Não sei se ele vai ter coragem de definir quanto o povo brasileiro, que o povo brasileiro tá olhando pro pé dele, né? Mas esse processo... No caso lá de Portugal, Uba, que tentaram juntamente com o ministro da Justiça, Dilma, naquele caso, há informações de que o Lewandowski correu. Há informações de que ele não topou, não. O que proporam a ele lá, ele andou escorregando. Então eu não sei, vamos aguardar, porque tava divulgado que o Lula tomaria posse amanhã, terça-feira. Mas aí estamos então aguardando essa decisão da Justiça. Aí a gente não sabe, Lula é ministro, não é ministro, é ministro, não é ministro. Ô Gabiru, e por falar nisso, a criatividade do povo brasileiro não para. Fizeram uma música, um sambinha gostoso. Foi nada. Parece até que foi Martinho da Vila, a voz é muito parecida. Eu não sei se é dele não, mas é muito parecido. E a samba fala da música que ele não sabe de nada. Não sabe de nada. Vamos ouvir a música, o sambinha? O sambinha. Atenção, silêncio no tribunal. O réu vai falar. Esclareça, por favor. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E não é nada meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Tá certo disso. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. Esclareça. E o triplex da praia, me diga de quem é de um amigo meu. Certo. E o sítio de Atibaia, é de um amigo meu. E aquela fundação que carrega o seu nome, é de um amigo meu. O senhor não tem nada. E aquela ilha que o senhor descansa, é de um amigo meu. Maravilha. Quem paga suas contas e suas mordomias são os amigos meus. Lá tem de amigo. E aquele jatinho que o senhor usa é de um amigo meu. E aquele filho bilionário, excelência também não é meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. Como é que é? Não é nada meu. Pelo senhor, não é nada meu. Excelência eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. Oh, coitado. Quem é que deu o ronco? Lá na Petrobras são os amigos meus. A bem de amigo. E quem foi o cabeça do tal mensalão é um amigo meu. Bando de caralho. E o bando que foi preso pela Federal é tudo amigo meu. Quem deixou o Brasil nessa crise, excelência é tudo amigo meu. É assim. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. O senhor superou uma